Beleza, então vamos iniciando nessa nossa aula de hoje falando sobre as características do R. Então, nós temos aqui, apenas para enfatizar, 3 características. As primeiras informações, nós já falamos isso e vamos reforçar, que o R ele é justamente uma linguagem, isto é, um software livre e de código aberto. Nós já falamos na aula anterior, e vamos apenas reforçar, que esses 2 termos significam que a caixa preta do R ela é disponível para qualquer usuário que tente se aprofundar dentro da linguagem. Isto significa que alguma função que existir retornar algum valor, caso haja uma insatisfação ou um não contentamento do usuário, ele pode entrar dentro do código e verificar se aquilo realmente se confirma ou não se confirma de acordo com o resultado que está sendo exportado na nossa tela. Isso significa uma melhor liberdade de trabalho para poder atuar dentro dessa linguagem específica. Só existe a linguagem R com esse tipo de característica? Não, existem muitas outras. Mas estamos enfatizando uma das características interessantes sobre o R. Uma outra característica que não existe na linguagem S é justamente isso aqui vem de uma característica que é justamente da linguagem Scheme, que é o escopo léxico das funções. Para quem tem um pouquinho de noção sobre linguagem de programação, nós vamos ver que o R ele tem uma flexibilidade muito interessante. Eu vou usar o termo tradicional das definições que nós temos lá nas linguagens de programação. Então, quando você define uma variável dentro de uma função, ali dentro existe o ambiente da função, do qual qualquer coisa que for perguntada ou procurada por essa variável fora dessa função, a maioria das linguagens elas não permitiriam este acesso. Vamos falar de uma outra forma. Vamos supor que nós definimos uma determinada variável num espaço mais geral, que nós vamos dizer no ambiente global. E criamos uma função em que dentro dessa função ela vai ter um ambiente em que as coisas que acontecem ali dentro só se comunicam com coisas que estão ali dentro. Vamos pensar assim. Então, nesse sentido, o que era que aconteceria? Grande parte das linguagens não permite com que as coisas que estão definidas dentro da função se comuniquem com coisas que estão fora da função. Isso é o que nós chamamos de escopo léxico. É a forma com que determinadas funções, procurando por variáveis internas, que para nós serão objetos, e não encontradas, ela vai para o ambiente onde a função foi definida e especificamente criada por consequência, e ela vai procurar por aquelas variáveis se elas existirão ou não. Por fim, se elas não encontrar, aí sim ela retornaria um erro ou não. Claro que isso para vocês, até então, para aqueles que não têm uma noção básica sobre linguagem de programação, pode ser algo ainda um pouco obscuro nesse sentido, mas perceba que isso é uma flexibilidade muito interessante, do qual a gente pode limitar algumas linhas de códigos quando a gente já tem coisas definidas anteriormente e que lá dentro dessas funções criadas pode haver comunicações diversas com o que está no mundo afora. Apesar dessa flexibilidade, a gente tem que ter bastante cuidado quando está criando essas coisas, porque o risco também dos códigos aparecerem bugs, ou seja, erros específicos para aquilo que você está tentando propor e está dando erro em alguma coisa, o risco é muito maior. Então, apesar da flexibilidade, é necessário uma atenção maior quando se está escrevendo o código. E aí uma outra coisa significa que o R é uma linguagem interpretada. Significa dizer que ela não é linguagem pura, ou o que a gente chama de linguagem de baixo nível, que são linguagens tais que elas se comunicam praticamente
com a máquina do qual nós estamos executando aqueles códigos. Nós temos linguagens de baixo nível, como por exemplo a linguagem Fortran, que é a linguagem C, em que elas... Aí o que acontece? Quanto mais a linguagem é de baixo nível, mais linhas de código são necessárias para uma determinada execução. Isso significa que o entendimento precisa ser maior. Em contrapartida, o desempenho e velocidade de execução de determinados comandos são muito mais rápidos, porque não passa por processos intermediários. Quanto mais a linguagem é de nível superior, ou o que a gente chama também de linguagem interpretada, mais, vamos dizer assim, mais próximo da linguagem humana vai ficando essa sintaxe mais fácil, vamos dizer assim, de programar. Em contrapartida, o que acontece? Processos intermediários para essa execução até chegar à linguagem de máquina, que é onde toda a informação será processada, serão mais passos necessários e aí, por consequência, há uma pequena perda de desempenho. Mas quando você vai pegar isso no entorno e na média, vamos dizer assim, você acaba tendo um ganho de desempenho porque a facilidade com que você vai programar determinados algoritmos se tornam muito mais fáceis e mais rápidos de programar, levando em consideração que muitas coisas já estão implementadas dentro do ambiente R e que não se faz necessário programar novamente. Do qual queríamos desde já agradecer a vocês. A essa consolidação de tudo isso que nós falamos, nós vamos corroborar justamente nas aulas posteriores, em que a gente aprofunda um pouco mais. Em havendo dúvidas, o que é que a gente faz? Vamos lá para o nosso livrinho. Lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até a próxima!